Aí, agora deu. Boa noite! Opa, peraí, deixa eu tirar minha máscara aqui. Deixa eu tirar minha máscara. Boa noite você que está no nosso projeto de célula, 4 semanas estudando aí a palavra de Deus. E o tema dessa semana da nossa célula é o tema dessa semana, não, desse mês. Desses 4 semanas, aliás, né? É o tempo de Deus, tá bom? Quem recebeu a apostila, daí você pode acompanhar a apostila, canetinha, né? Caneta colorida, Bíblia, né? Para acompanhar. Beleza? Vamos lá então? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a vida dos irmãos que estão aí estudando a palavra de Deus. Isso aqui não é um estudo profundo, mas é um estudo celular, é um estudo em família, sabendo que o corpo de Cristo está te estudando, está querendo crescer junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A nossa proposta é uma proposta muito simples, vocês podem ver que é tão simples que o pastor aqui colocou um quadrinho aqui na sala, mas eu acho que nem vai dar para vocês lerem, mas eu coloquei lá o tema aqui, ó, o tempo de Deus. Bom, vamos começar olhando para a nossa apostila. Vamos dar uma olhada no que diz a apostila. Primeira semana, o texto base, Salmo 90, versículo 9 e 10. Talvez aí você possa, assim, rapidamente, né? Quem tem mais destreza aí na sua casa, ir abrindo a Bíblia aí no Salmo 90, versículo 9 e 10, hein? Olha só o que diz o Salmo 90, versículo 9 e 10. Diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Furor seria a ira, né? seu peso. Vão-se como murmúrio, e os nossos anos e os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Na realidade, não é que o salmista está dizendo que sempre tem que ser assim, que é assim com todo mundo. Mas o salmista, assim como o Eclesiastes também, né? Ele escreve muito da experiência dele, do que ele viu nas pessoas. Então ele está dizendo, está colocando aí a experiência dele, né? A experiência do que ele tem visto. Assim, é claro que algumas pessoas chegam até os 100, e muitas vezes com vigor e sem sofrimento, outras não. Mas naquela época era muito difícil a vida. A vida no passado, a Idade Média era muito menor. Bom, então nós vamos falar aqui hoje sobre essa questão, sobre os desafios. Olha só o que o texto diz. Um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos na vida é a necessidade de convivermos com o tempo e construirmos nossa vida dentro dos limites que ele oferece. Olha, irmãos, se tem uma das coisas mais tristes que eu vejo por aí, é quando irmãos em Cristo não conseguem perceber que a Bíblia fala sobre o tempo, sobre gerir o tempo, sobre cuidar do tempo, sobre como administramos o tempo, sobre que nós temos um começo, um meio e um fim. É incrível que às vezes alguns crentes não olham isso. E quando chega no fim da sua vida, diz assim, puxa, em dois aspectos, aspectos material ou aspectos de vida, né? E o aspecto espiritual, diz, puxa, eu não construí nada. Não construí nada. Não fiz nada com a minha vida. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, eu comecei a perceber tarde que eu deveria construir uma vida espiritual, porque eu me converti aos 20 anos e até formar a mente de Cristo, como está lá em Efésios, que nós temos a mente de Cristo, até formar a mente de Cristo, e ter uma ideia de que não, eu preciso ter uma vida com Deus, eu preciso desenvolver uma vida com Deus. Até chegar a esse ponto, demorou um tempo, sabe? Biologicamente falando, ou psicologicamente falando, vamos dizer assim, é melhor, o ser humano, até os 30, 35, ele desenvolve maturidade. Dos 35 em diante, é só agregar conhecimento dentro daquilo que ele já
construir maturidade. Depois dos 35 anos de idade, a pessoa também pode adquirir maturidade, se ela não adquiriu antes. Só que o processo é muito mais lento, o processo é muito mais demorado. Então, como diz o texto, é um desafio para nós. Nós temos que colocar na nossa cabeça, por exemplo, que algumas pessoas hoje não conseguem desenvolver a espiritualidade porque elas começaram a desenvolver muito tarde demais. Só que não é impossível. É uma espiritualidade tardia, mas é uma espiritualidade que é possível. Não é verdade? É possível acontecer. Então nós temos que entender isso tem que estar claro na nossa cabeça. Vamos dar uma olhada rapidamente, que o nosso estudo é só de meia hora, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha o que diz o texto aí. Talvez você possa me acompanhar no texto da sua casa. Diz assim: sendo uma realidade universal e de grande importância para a nossa vida, certamente Deus não deixaria de nos ensinar em sua palavra os princípios que necessitamos para aproveitar bem o tempo. O problema do pecado, o pecado gerou morte, que implica em limites para a vida. Ou seja, temos que ter clara essa noção, entendeu? Lá no paraíso, Adão e Eva pecaram, e aí o que acontece? Houve a queda. Com a queda, o homem se afastou de Deus. Antes da queda, o homem, e a ideia de Deus era viver permanentemente com o homem. O homem ia se multiplicar e ia viver sem morte física. Agora, por causa da queda, houve uma morte, e é uma morte física, da qual nenhum de nós consegue escapar. Mesmo que algumas pessoas digam aí que Elias, ou Moisés, ou outros personagens bíblicos não passaram pela morte, isso podemos olhar por vários aspectos teológicos, bíblicos, mas também são exceções que não cabem a nós. Todos nós vamos passar, nós temos um tempo limitado, isso é bem claro com isso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Ensinos bíblicos sobre o tempo. Vamos lá. Vamos ver aí. Se a Emily estivesse aqui, eu ia dizer: Emily, abre sua Bíblia aí para mim. Mas ela não está aqui, então eu vou dizer assim: você que está em casa, a família Lobstein, família... agora eu esqueci qual é o sobrenome da Karen, da Ângela, do seu Harry, e tem mais gente aí, Beto, Chica, também é tudo Lobstein. Se eu falar a família Lobstein, eu acho que é quase tudo Lobstein, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui a Bíblia. Sua brevidade. Vamos ver rapidamente sobre o tempo. Brevidade do tempo na nossa vida. Sublinhe isso na sua Bíblia. Ó, aqui, ó, caneta, ó, quer emprestado? Pode pegar a minha aqui, ó, tá? Sublinhe. Vamos lá. Salmo 39, 5. Eu vou ler aqui no lugar da Emily. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Olha, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que há a brevidade da vida. Ó, é assim, ó. Às vezes, quando eu acordo, quando eu olho que eu tô com os cabelos grisalhos, só que agora eu não tô mais, né? A pastora Sandra pintou meu cabelo. Mas quando eu olho que eu tô grisalho, eu penso: puxa, meu Deus, alguns tempos atrás eu era um jovem magro, cabelos pretos. Passou tão rápido. É por isso que nós temos que falar com os nossos filhos, com os nossos netos. Você tem que desenvolver uma vida antes dos 30 anos. Uma vida financeira, uma vida espiritual. Cuida da tua vida. É propósito. Inclusive, Deus nos dá a capacidade para isso. Tanto espiritual quanto materialmente. Segundo versículo que diz assim, Salmo 90, versículo 9. Vamos ver o que diz o versículo 9 do Salmo 90. Diz assim: todos os nossos dias passam debaixo e vão-se como um murmúrio. Eu vou ver se tem uma outra versão. Deixa eu ver aqui como é que está a NTLH. A Bíblia... aqui, Salmo 99. E aí, como é que ficou na sua Bíblia, Beto? Salmo 99. Beto, o Henrique que tem essa Bíblia, o seu Harry. Aqui, ó. Salmo 99.
pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Eu vou deixar esse restinho. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Parece que é assim, né? A gente acorda. Eu lembro que eu assisti um filme sobre isso. O camarada, ele ficou em coma durante muito tempo. Quando ele acordou, de repente ele estava velho. É mais ou menos isso com a nossa vida. E também Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa-se. Já pensou? Olha só, Deus está nos ensinando, Deus está falando para nós que é para a gente ter essa consciência de que nós já fomos. A gente só está aqui ainda, mas nós já fomos. É um sopro. E por isso que nós temos que talvez eu precisasse duas ou três coisas. Uma coisa, olha, se nós já vamos logo, viva a sua vida com intensidade para Deus. Não adianta ficar com um murmurinho, com um pecadinho, com um errinho. Chuta o balde, chuta isso aí tudo e diga assim: eu quero viver minha vida intensamente. Não viva a vida cristã pela metade. Não viva a sua vida pela metade. Quando você lá no finalzinho vai dizer: puxa, por que eu não vivo mais plenamente? Ore mais, perdoe mais, busque mais a presença de Deus, do Espírito Santo, busque ser guiado. É o tema da nossa mensagem da semana passada. Amém? Então, aqui falamos rapidamente sobre a brevidade, nós temos mais uns 15 minutinhos aí de estudo. Aqui a sua instabilidade e imprevisibilidade, ou seja, a vida, o tempo é instável e imprevisto. Todo tempo do homem pode ser diferente do tempo de Deus. É bem interessante. Eu até uso isso aqui, ó, para dizer assim, ó, só para você entender, ó. Isso aqui, ó, é o nosso tempo, né? Aqui você está aqui na história. Você nasceu aqui, você viveu aqui, você morreu aqui, ó. E aqui Jesus, discípulos, Jesus ressuscitou, foi ao céu. Vou botar uma nuvenzinha aqui, ó. Aqui, outros personagens da história, aqui, ó, Lutero, aqui não sei o quê. Nosso tempo é assim, é o tempo Cronos. Vou botar com K, que fica mais lá. Cronos. Ou seja, cronológico. É o tempo cronológico. E o tempo de Deus é o tempo Kairos, que é o tempo que não é cronológico. Ou seja, Deus é o alfa e o ômega. O ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele estava no começo e ele está no fim de tudo. Ele é o princípio, ou seja, ele era, ele é e é o que é. Eu lembro aquele negócio do Moisés, eu esqueci a frase que Moisés perguntou assim: quem direi? Diga assim que eu sou, está contigo, né? Deus, na realidade, no hebraico diga que o que eu era, o eu sou e o eu será está contigo. É como se, no fundo, é como se fosse isso. O tempo de Deus é assim, ó. Deus está olhando aqui, você aqui, e está olhando o passado, está olhando o presente, ele sabe tudo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Provérbios 27:1. Vamos ver se tem Provérbios 27:1. Não se gabe do dia amanhã, pois você não sabe o que esse ou aquele dia poderá trazer. Nós só sabemos no dia de hoje. A questão do tempo para nós, isso é só um pouquinho. A questão do tempo para nós é que nós só sabemos do hoje. Aliás, desse instante que eu estou aqui. Você nem sabe se vai acordar. A gente nem sabe. Então, o tempo de Deus é Kairos, ele vê tudo, ele sabe tudo. O tempo nosso é Cronos. Tiago 4,13 diz assim, vamos ver lá. Ouçam agora,
vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Então, eu não sei se você já tinha percebido, mas tem tantos versículos que falam sobre isso. Nós estamos falando da instabilidade da vida humana aqui na Terra. E às vezes nós esquecemos isso. Nós agimos como se nós fôssemos viver a vida toda. E vivemos uma vida sem sentido, muitas vezes. Vamos lá. A perspectiva de Deus está fora do tempo. A nossa está no tempo. Já falei, né? A questão do Kairos e do Cronos. Tarde pode ser a hora certa, como a ressurreição do Lázaro. Era tarde demais, agora não dá mais para mais. E foi ali, Deus ressuscitou. Então, quer dizer, a perspectiva de Deus de fazer milagres é, por exemplo, talvez eu esteja falando com uma pessoa, até próprio da igreja, a pessoa diz, eu não tenho mais, saco para, né, tempo para, gosto, vontade, disposição, sei lá, seja lá qual for a pessoa diz assim, eu não tenho mais para buscar a Deus, eu já estou velho demais. Eu digo para você o seguinte, não interessa se você tem 40, 50, 60, 70, 80 anos, apesar de que eu disse que o conhecimento se aprimora até os 30 e 35, mas, como diz o texto aqui, tarde pode ser a hora certa, quer dizer, não tem tempo para Deus fazer um milagre na sua vida. Não tem tempo. Você acha que não, você acredita que não consegue mais curar isso. Mas eu digo para você, mesmo lá, um negócio que aconteceu lá na infância, para muitos aqui, né? Quantas vezes os pais da nossa geração eram pais meio brutos, e quantos aqui sofreram na mão do pai, sofreram na mão da mãe, uma mãe, às vezes mãe caridosas e amorosas, né? Mas muitas vezes mães e pais que só souberam trazer traumas e medos. Ou alguém da família que trouxe alguma dor para você na alma, você diz, não tem mais como curar. Tem como curar. A questão é, quanto de mim eu vou lançar para ser curado, para ser abençoado, para ser trabalhado. Tá bom? Vamos lá adiante ainda. Deus determina os tempos. Eu vou ler aqui Gênesis 21:2. Gênesis 21:2 diz assim: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deus coloca tempos para que as pessoas recebam. Então, às vezes, tem aquela história, né? Já ouviu falar dessa história assim, que um amigo meu falou que a oportunidade é como como uma pessoa que está correndo, ela é cabeluda aqui na frente, mas é careca atrás. Se quando ela vier você não pegar ela, você não pega mais, porque ela é careca atrás, não. Ou seja, você não consegue agarrar. Às vezes, a oportunidade, o tempo de Deus, depende de a gente querer agarrar ele quando está vindo. Mas muita gente deixa o tempo, a oportunidade e vai embora. Oportunidade de trabalho na igreja. Sabia? Eu queria trabalhar na igreja, queria servir mais ao Senhor, mas às vezes o pastor fala assim, quem quer ser diácono? Não tem uma família que levanta que quer ser diácono. Quer todo mundo ficar sentado e ser servido. Sabia que diácono é o que vai servir? Eu gostaria muito que pessoas dissessem assim, não, pastor, eu quero ser diácono. Eu quero servir a igreja. Porque nós estamos precisando de gente para servir. Mas assim, muitas vezes a gente percebe assim, que as pessoas não querem. E depois, quando ficam velhas, perguntam, poderiam ter servido ao Senhor em tantas coisas. Na área do ensino, que nós precisamos, na área das visitas, do evangelismo. Como eu preciso de gente? Como eu preciso de gente para fazer evangelismo? Não tem gente. Cadê? Nós queremos uma igreja que vá adiante? Queremos. Mas as pessoas têm que aproveitar a oportunidade. Não deixe o tempo passar, meu irmão. Não deixe o tempo passar para você servir a Deus.
Queira servir, não queira servir para agradar o pastor. Não queira servir para agradar a Deus, dizer, Deus, estou aqui, eis-me aqui. Nós estamos precisando de gente na igreja para servir de verdade, que queira servir o Senhor. E, pastor, mas eu tenho tanta coisa que fazer. Todo mundo tem muita coisa que fazer. Todo mundo tem filho, todo mundo tem marido, todo mundo tem esposa, tem coisas para fazer. Se você for usar sempre essa desculpa de que eu tenho muita coisa para fazer, ninguém mais faz nada na igreja. Né? A gente vai ter que pagar as pessoas para fazer, como na Europa, né? Tem que pagar os músicos para tocar. Porque daí os músicos já não querem mais nem ensaiar, não querem mais fazer nada. Hoje em dia é assim em outro lugar. Então, querido, não deixe o tempo. Deus tem um tempo. E esse tempo, ele determina. E se você não pegar, você perde essa oportunidade. Estamos aí com 21 minutos, mais 10 minutinhos. Vamos lá. Devemos orar para administrá-lo bem. Ponto 3 aqui da apostila. Vamos lá. O que? Devemos orar para administrar bem. Salmo 90, 12. Procure aí na sua Bíblia. Salmo 90, 12. Esse versículo é poderoso. Esse versículo realmente fala do que devemos fazer. Olha só que poderoso que é esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos. Olha o que o salmista está falando. Senhor, me ensina a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Você já fez essa oração? Você já pensou dessa maneira? Será que a gente só olha o salmista e não consegue se inspirar no salmista para fazer uma oração desse tipo? Vamos adiante. 4.4. Precisamos salvá-lo. Olha só, salvar o nosso tempo. Essa passagem é muito interessante. Não sei se você já ouviu esse versículo. Ele não está nas Bíblias mais modernas, mas na Bíblia mais antiga diz assim. Versículos Efésios 5, 15 e 16. Olha aí na sua Bíblia. E sublinhe na sua Bíblia. Olha só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio. Nécio é aquela pessoa tola, né? Nécio fica, né? Um tolo. E sim como sábios, remindo. Fale aí para você também. Remindo o tempo. Ou seja, cuidando como usa o tempo. Quando falarem para você que você tem que remir o tempo, deixa eu ver até como é que diz nessa Bíblia aqui, ó. Efésios 5. Vamos ver como é que diz assim. Quando disserem que você tem que remir o tempo, é que você tem que cuidar do tempo. Por quê? Porque muita gente está jogando o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E tem gente que está jogando o tempo fora. Vamos lá. Efésios, Gálatas, Efésios 5, 15. Vamos ver como diz aqui. Gálatas, Efésios. Obrigado, Senhor, por essa noite. Efésios 5, 15. Portanto, tenha cuidado com a maneira como que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Remindo, aqui diz, aproveitando bem o tempo. Aproveite bem o tempo, cuide do seu tempo. O seu tempo é uma coisa preciosa. Quer dizer, não precisa a mãe encher a filha de tarefa para... Não, às vezes até meditação, porque a meditação, a Bíblia está cheia de ordens para a gente meditar na palavra. Então, gastar tempo meditando na palavra é uma coisa boa. Eu queria saber se você já parou alguma vez essa semana, esse mês, esse ano, para ler as Escrituras e meditar na palavra. É assim que um obreiro de Deus, um filho de Deus, um crente, ele deve agir. Ele tem que tirar tempo para ler um livro, ou como está fazendo a dona Inha e o seu Delphi. Eu cheguei lá, eles estão assistindo uma série sobre o Apocalipse, tremenda. O pastor Aloysio Silva da Igreja Videira, maravilhoso. Então, estão remindo o tempo, estão cuidando do tempo, não estão desperdiçando o tempo. Vamos lá, terminando. Remir o tempo é a mesma expressão encontrada em Colossenses 4:5, diz assim. Colossenses 4:5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora e aproveitai a oportunidade. Lembra aquela frase em latim que diz carpe diem? Já ouviu falar?
Carpe diem, aproveite o tempo. Ela surgiu de uma observação de uma pessoa que via o navio precisava aportar, mas a água estava abaixo. Aí até pensou, quando é que eu vou poder colocar o navio próximo ao porto? Ele tá ainda, a água está muito baixo, né? Aí a pessoa dá um carpe diem, aproveite o momento em que o rio, ou seja, aproveita o momento certo que o rio levantar, que era mais ou menos um horário específico, você fica de olho. Aproveite aquele tempo para colocar o teu navio ali e descer as coisas que tem para a terra. Tá bom? E já estamos seguindo para os finalmente aqui, principalmente em tempos maus como os do fim, né? Precisamos cuidar, aproveitar, administrar o nosso tempo, principalmente nesses tempos maus. Olha o que diz Romanos 13:11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos, né? Cada vez mais próximo à vinda de Jesus ou a nossa ida para o encontro dele, né? Ou Jesus vai vir ou nós vamos encontrar ele, né? Assim, pelo que eu vejo, nós não podemos ser profetas enganosos, porque a Bíblia diz ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas nós vemos que muita gente ainda não aceitou Jesus e as pessoas vai demorar um pouco para Jesus voltar. Mas se Deus quiser que Jesus volte, agora ele vai voltar. Não é o meu pensamento que vai. Eu digo isso só de mim, né? Tá bom? Então, concluindo, o tempo é um bem precioso e sua administração define que tipo de vida você terá. Infelizmente, é muito fácil perder a direção correta e administrar mal o tempo. Ao perceber como o assunto é importante e como muitos erram nessa questão, devemos ser cuidadosos e procurar melhorar nossa relação com o tempo. E aproveite esta série que nós vamos ter, os 4, né, para buscar a Deus e viver um novo tempo em sua vida. Tá bom? Amém? Eu espero que você tenha gostado. Nós ficamos aí trazendo essa palavra. Semana que vem nós teremos o próximo estudo será Jesus e o tempo, né? Aí quero que você dê uma olhadinha em casa e nós vamos pregar, vamos dar esse estudo aqui. Agora que estamos terminando, vamos ter uns minutos de oração entre nós. Assim, você pode convidar a pessoa que está mais próxima de você para a gente orar sobre esse tema e também para você também orar e aproveitar os minutos finais para sublinhar, tá bom? Eu vou desligar o vídeo aqui, mas eu quero orar mais uma vez por você e assim que eu desligar, eu espero que você junte aí com as pessoas que estão na sua casa para orar sobre o que foi estudado aqui e depois, quem puder e quem quiser, dê um feedback para o pastor, né? O que precisa melhorar, o que não precisa melhorar no estudo aqui, tá bom? E eu vou melhorando para a semana que vem tentar fazer melhor, tá bom? Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço pela vida dos irmãos e irmãs que estão ligados aqui com os nossos estudos de célula, Pai, durante esses 4 estudos, onde queremos que os teus filhos estejam despertos para crescer em graça e em humildade até aquele dia em que o Senhor os recolherá. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Foi um prazer enorme estar com vocês. Na quinta-feira que vem teremos mais um estudo e até lá, não esqueça de orar agora junto com as pessoas que estão aí junto com você. Deus abençoe.